Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre mais um rei de Judá. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, vem conosco. Vamos lá, ora ao Senhor. Vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje o nosso personagem é Asa. Asa quer dizer cura. Ele é filho de Abias e Maaca. Aqui a gente tem a primeira dificuldade. Será que esta Maaca é a mesma Maaca lá de trás? Lógico que não. Então, ele tem uma mãe chamada Maaca e uma avó chamada Maaca. Isso não é tão raro assim. Normalmente, em algumas fases, em algumas épocas, as pessoas pegavam nomes muito comuns e esses nomes eram utilizados pelas pessoas. Então, se efetivamente o nome da mãe dele for Maaca, se efetivamente isso aconteceu, isso não é raro de ocorrer. Existiam pessoas com o mesmo nome. Se não for Maaca, provavelmente o que acontece foi uma corrupçãozinha, uma corruptela na escrita e passou o nome como Maaca, quando na verdade é outra. Os estudiosos, eles não se posicionam em dizer se efetivamente era Maaca, o nome da mãe dele, igual ao nome da avó, ou se existia um outro nome. Eles não se comprometem em dizer uma alternativa de nome. A palavra diz que é Maaca. Ele foi o terceiro rei de Judá e ele reina por 41 anos. As passagens estão em 2 Crônicas, do 14 até o 16, e em 1 Reis 15, do 9 ao 24. Nós vamos observar em primeiro lugar, primeira questão importante aqui, é que no início, no começo, ele foi bom diante dos olhos de Deus. Ele livrou a terra dos altares, dos ídolos, né? Ele edificou cidades, ele fortificou cidades, mesmo porque, além dos povos que estavam ao derredor, existia também Israel que lhe fazia guerra eventualmente. Então ele foi edificando tudo isso, fortificando tudo isso. Ele instruiu o povo, ele insistia com o povo, ele educava o povo a buscar a Deus, a retornar a Deus das suas más ações, da sua idolatria. Tanto isto é que alguns da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, acabavam indo para Judá porque eles perceberam que ali Deus estava, que Deus estava com eles. Então eles buscavam a Deus saindo do reino de Israel e indo para o reino de Judá. E aqui nós vemos uma confirmação daquilo que a gente estava falando antes. Ele depôs Maaca, a avó dele, porque Maaca era tida como rainha-mãe, então ela dava instruções, como toda rainha-mãe, ela dava instruções sobre como fazer, sobre como não fazer. Né? Essa era um hábito comum que a gente vê em alguns reinos, ainda hoje, quando existe monarquia, quando existem reis. E ele a depôs exatamente porque ela era idólatra. Então ele não teve medo nenhum de tocar na sua própria família por conta disso. Uma guerra importante acontece quando Zerá, que era um etíope, que era da Etiópia, nós já vimos num vídeo anterior o desenho, o mapa de onde a Etiópia ficava, um pouquinho mais para baixo do Egito. Este Zerá, ele ataca Judá. E é interessante que a palavra diz que o exército de Zerá tinha 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, como se fossem tanques de guerra. O
exército de Judá, né, porque ele foi dividido, ele estava fendido, né, ele contava apenas com 380 mil homens. E em 2 Crônicas 14, nós vamos ver o seguinte, né? 14:11. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aí o que acontece? Deus fere Zerá e ele mata um monte do seu exército. Quando Asa vê isso, quando ele percebe isso, ele corre atrás, ele persegue e ele mata muitos, né, também que estavam fugindo. Baasa, rei de Israel, agora já é Baasa, é um outro rei, substituindo já, ele começa a edificar Ramá, uma cidade de Ramá, exatamente para que aquelas pessoas que estavam indo de Israel para Judá, para glorificar e honrar a Deus, não pudessem mais fazer isso. Então ele tentou fazer uma barreira ali. E agora acontece uma coisa não muito boa. Veja, ele tinha acabado de ganhar uma guerra contra um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Isso porque Deus lhe auxiliou. Então, quando Baasa começa a fazer isso, ele, em vez de contar com Deus para se livrar deste problema, ele faz diferente. Ele tira dinheiro do templo, né, das coisas, das peças de metais, as peças de ouro e prata, e paga os sírios, ele contrata mercenários sírios para atacar Israel. Deus não se agrada com isso. E aí o que ele faz? Ele começa a mandar guerra contra Asa, exatamente porque Asa não confiou nele, confiou num exército mercenário. A coisa só vai ladeira abaixo agora. No 39º ano ele fica enfermo e ele não busca a Deus para o curar. Ao contrário, ele vai atrás de outras situações, de outras formas de se curar e não pede auxílio para Deus. E aí ele morre 2 anos depois desta enfermidade. Amém, amados? Bons estudos.